Quando você descobre, entende quem você é, ou quem você é por trás dessa roupa, e aí você descobre que você não é novinho, como dizem, que você acabou de chegar aqui, que você não tem a idade que você tem. Você não tem 30, não tem 20, tem 27, não tem 40, não tem 50 anos, nem 60. Que você já tem mais de 1 milhão de anos. Aí você começa a entender um pouco o jogo. E aí a brincadeira vai ficando mais séria. Que aí você então entende que você não chegou aqui ontem. Você não está aqui na sua primeira experiência. Que esse seu filho, para quem tem filho pequeno, bebê ainda, é um ser de milhões de anos que está aqui retornando porque não teve acesso a essas informações. E aí ele passou pela experiência dele, viveu, fez tudo que tinha que fazer, morreu e, sei lá, 100, 150 anos depois, volta de novo. Para viver uma vez, mais uma vez, sem saber por que está vivendo isso. Porque de acordo com as informações que nós temos, quanto mais infusões ou encarnações você tiver aqui na matéria, você vai gradativamente esquecendo de quem você é. E isso fica fácil porque você é só uma fração do todo. Você é algo chamado fractal. Você é um fractal da sua alma. Você não é a sua alma no todo. O pessoal fala, não, a alma que está dentro de você não está dentro de você. Não é alma. Imagine você pegar um pedaço desse assim de pão. Pega um pedaço de pão. Vou pegar um pão de forma. E aí você vai dividindo ele no máximo que você puder. Vai dividindo ele aí. Deu o quê? 300 pedaços? 400 pedaços? 500 pedaços? Então você é um pedacinho desse pãozinho de forma aí. Você não é o pão de forma no total. Então a gente precisa ter um pouco desse conceito, que depois nós vamos nos aprofundar mais, de que você é uma fatia da sua consciência total. Quando você reúne todas as consciências, todos os fractais, você se torna uma alma completa. E aí você tem ciência de muita coisa. Mas quando você está em pedaços, você fica mais fraco, né? Você não consegue ter a visão do todo. Então, o macrocosmo é tão grande, que uma alma é tão grande, que ela por si só não cabe dentro de um corpício nosso aqui. Vamos dizer que o HD delas, da alma, é não sei de quantos
mil ou milhões de terabytes, enquanto você é só 50k, 50 bytes desse 1 milhão de terabytes. Então você é só uma parte, que quando se junta, se torna o todo. Então já é um conceito que você talvez não sabia. Que você não é o total, não é o total da sua alma, você é só uma parte. E aí conforme você vai retornando, mas você está falando de encarnação, eu não acredito em reencarnação. Eu também não acreditava, filho. Mas aí o que acontece? Eu não acreditava porque as pessoas falavam para mim que não existia. E que o texto que está lá escrito não é isso. Ele está falando de outra coisa. Tem que ir no contexto histórico. Tem que, de repente, ver lá, analisar o original. E aí você sabe que aquele texto ali, ou grande parte daqueles textos, é a história de um povo que viveu naquela época. E o que está dizendo ali são coisas daquela época. Não, mas ela é atual, ela está nos dias de hoje, não sei o que, não sei o que lá. Aí é a sua fé. E a sua fé eu não vou discutir. Eu vou discutir aqui fatos históricos também, e também iremos discutir sobre revelações, premonições, coisas que a gente recebe quando você consegue se conectar, né? Ou está elevando a sua frequência. E essa questão também de elevar a frequência também não é sempre não. Vê se você está com a frequência alta, você dá um mole, ela baixa e você leva a bordoada. Por quê? Porque nós estamos ainda aqui. Então não vai ter ninguém 100%, entendeu? Existem aqueles que alcançaram um alto nível de... Tem sim, mas é bem complicado, é bem difícil. A gente vai conversar aqui e discutir da vida como ela é, do dia a dia, sem o romantismo do mundo espiritual, que você acaba também descobrindo que não é tão romântico assim. É apenas uma situação feita e que às vezes é feito de improviso para poder tentar remediar uma situação que aconteceu em um lugar, em um setor da galáxia. E aqui no nosso setor periférico aqui do universo são mais 20 e poucos mundos, 21, 27, não sei muito bem, que também estão nesse processo. Não é só você. Não é só o seu umbigo. São centenas e milhares, ou milhões ou bilhões de seres que estão nesse processo. E aí a gente mais para frente vai até discutir essa questão que está tendo agora atualmente. Eu não sei quando que eu vou postar esses vídeos, mas se for recentemente, se você não sei a época que você vai estar vendo. Mas nós estamos aqui na virada de 2024 para 2025, né? Com aqueles avistamentos de New Jersey, aquelas coisas todas, entendeu? E a tendência aí aumentando. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, aí já aconteceu muito mais coisas. Mas o importante ou interessante é que nós estamos num período de descobertas,
ou num período de liberação maior de informação. Mas por quê? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque eles... não, agora... Não é. É porque a evolução do ser humano ela é gradual. Não tem como eu falar com você de micro, de macrocosmo. Não tem como eu falar com você sobre Wi-Fi, sobre sinal de antenas de televisão, ou sobre o colisor de partículas que tem lá na Europa, ou como se falar de velocidade da luz, na época lá do faroeste, do velho oeste. O que eles entendiam naquela época? Só entendiam de dar tiro, andar a cavalo, beber. Então, a humanidade tem... É questão da evolução da humanidade, nossa evolução agora. A gente passou uma época terrível, que foi a época que as pessoas chamam de época das trevas, de caça às bruxas, de uma opção de coisa. Porque era quando o conhecimento era passado, ou aquelas pessoas usavam um certo conhecimento para melhorar a vida de alguém, para poder resolver alguma situação, o pessoal mais antigo que estava naquela transição falava que era coisa do diabo, que era coisa do demônio, vamos queimar, é o diabo que está manifestado, aquela coisa toda. Entendeu? E mais uma vez vai ter pessoas falando isso aí de mim, né? Como eu venho de um mundo evangélico, de um grupo evangélico, você vai continuar, vai falar também. Mas a gente está nesse momento de transição, em que muito se travou, mas agora já está na hora do homem dar mais um salto quântico, que nós chamamos, rumo à nova evolução. Então, até um certo período, a religião foi utilizada para conter as massas, para a pessoa não se matar mesmo. Porque é a evolução da consciência do ser humano. E aí agora a gente consegue entender outras informações. Consegue entender que foi achado um caminho que daqui para a próxima, para o nosso universo mais próximo, ou para uma estrela mais próxima, ou para uma constelação mais próxima, já foi descoberto um buraco negro em tal lugar, que chamam de buraco de minhoca, que você consegue fazer um caminho que é muito distante, muito mais rápido. Então essas situações mas como é que eu ia falar sobre essas informações enquanto o pessoal lá estava descobrindo fogo? Não dá. E aí os que vieram aqui naquela época de passagem para fazer alguma experiência, para colher alguma coisa, ou porque tinha que fazer alguma coisa aqui para poder mudar o nosso rumo, foram tidos como deuses. Porque o homem naquela época rudimentar dele achava que quem chegasse num algo voando era Deus, só podia... Na realidade, esse conceito de Deus é mais recente. Eles chamavam dos que vinham do céu, os que desciam do céu. Né? Na Índia foi chamado de Vinamas, e agora a gente está chamando de drone, para poder mais uma vez tentar, né? Mas não vai acontecer mais. Então agora o homem está numa fase de transição para uma outra experiência. Então por isso que as informações estão sendo liberadas. E aos poucos as pessoas vão despertando, vão saindo desse estado
de escuridão, sem estado até de ignorância, né? Porque quando alguém acessa ou tem alguma informação diferente, né, ele passa a ser já ridicularizado, já é chamado de doido, de maluco, né? Porque não é a informação que a massa está processando naquela hora, naquele momento. Então todo mundo senta, hoje, na época que eu estou gravando esse vídeo, senta uma porção de gente colada nas redes sociais, sem nem olhar para um lado nem para o outro. Você vai num restaurante, tem um casal ali que come e depois entra nas redes sociais e nem conversam mais. E se você tenta conversar, você é chato, você é inconveniente. Então, se você chegou até aqui e está ouvindo essas informações, é porque algo lá dentro de você, ou o espírito que te anima, quer ouvir mais sobre isso. Mas ele já ouviu isso, ele já sabe disso. Ele já viveu isso em algum lugar. Só que devido à condição existencial nesse momento, de entrou aqui, esqueceu de tudo. E aí, seres que eu falei lá atrás, que conseguiram, enfim, tomar proveito dos seres que estão aqui, encarnados, eles criam artifícios para que você não consiga retornar, fazer o caminho de retorno, de volta. E te aprisiona aqui, porque você esquece de como é voltar para lá. E estando aqui, você simplesmente não fala, não quero mais, eu vou sair. Não é assim que funciona. Existe todo um aparato, uma hierarquia por trás da sua experiência aqui. E essa hierarquia precisa saber, né, ou estar, na realidade, tentando resgatar aqueles seus que vieram, por algum motivo, ter uma experiência ou ajudar, né, mergulhar aqui para ajudar os da sua hierarquia, da sua raça, vamos dizer assim. Então, para aqueles que entraram aqui para ajudar, eles ficaram esquecidos também. Mas, como eu falei também anteriormente, eles deixaram gatilhos ou situações que fazem com que eles despertem. Esses gatilhos podem ser esse momento aqui, pode ser uma situação de quase morte, pode ser uma perda que te sacuda, você fica sem chão e aí você começa a pensar na vida ou na espiritualidade de uma maneira mais direta. Então são diversos. Você que programa com você uma doença grave, que aí você volta de novo para si e começa. Se você tem uma doença grave e sabe que
e sabe o dia, ou que breve você vai desencarnar, você começa a fazer tudo certinho, né? Ou tenta fazer tudo certinho. Mas às vezes esse certinho que você faz ainda não é aquilo que você precisa fazer. Mas você já começa a acordar e ver que, bem, se eu vou ter que ir embora, será que eu vou embora para o lugar certo? Será que eu vou sair para o lugar que eu tenho que sair realmente? Ou será que eu vou ir para o local aí que eu não sei onde é e se eu não vou conseguir sair de lá? E aí já te traz a uma reflexão. Você já fica já introspectivo. E já quer entender mais o seu processo. Então essas situações, como eu falei também logo no início, que você não sabe o que você está passando, o que você entrou, algumas delas é para poder realmente desviar a sua atenção e outras é para poder sempre te trazer para o eixo, para você não sair da onde você tem que, do caminho que você tem que seguir. Então, esses gatilhos te ajudam nesse momento. Então, a gente precisa saber identificar também esses gatilhos.